Como a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Agora, vamos analisar a figura do enunciado. A figura do enunciado é um trapézio. Primeira coisa importante sobre os trapézios. No trapézio, o lado de cima é sempre paralelo ao lado de baixo. Olha só, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Agora, a figura divide o trapézio em 5 triângulos. Vamos analisar a altura de cada um dos 5 triângulos. Olha só, vamos pegar esse primeiro triângulo aqui do canto. A altura dele é essa aqui, que é justamente a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Vamos ver o segundo triângulo, esse aqui. A altura dele é a mesma coisa, é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. E assim a gente continua. Olha só, o terceiro triângulo. A altura dele é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. O quarto triângulo, mesma coisa. A altura é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. E o quinto triângulo. A altura é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Todos os triângulos têm a mesma altura, que é justamente a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Então, os 5 triângulos têm a mesma altura, que vamos chamar de H. E o enunciado também quer mais uma coisa. O enunciado quer que as áreas de cada um desses 5 triângulos sejam iguais. Então, se os 5 triângulos têm a mesma altura e o enunciado quer que as áreas sejam iguais, o que a gente pode falar sobre a base de cada um desses 5 triângulos? Então é a sua vez de pensar sobre isso. É a sua vez de pensar o que a gente pode falar sobre a base de cada um desses 5 triângulos, usando essa fórmula aqui. Então vamos embora, sua vez. Todos os 5 triângulos têm a mesma altura. E o enunciado quer que todos os triângulos tenham a mesma área. Então, o que a gente pode concluir sobre as bases? Todos os 5 triângulos têm que ter a mesma base. Por quê? Imagina se a gente pega 2 triângulos com bases diferentes. Como que a gente calcula a área desses 2 triângulos? A gente pega cada uma das bases, multiplica pela altura H, que são iguais nos 2 triângulos, e divide por 2. Então, se a gente pega bases diferentes e multiplica por H e dividir por 2, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser áreas diferentes, que não é o que o enunciado quer. Então, a gente tem que ter todas as bases iguais, para assim obter todas as áreas iguais nos 5 triângulos. Então, todas as bases de cada um dos 5 triângulos têm que ser iguais. Então, eu vou chamar de Bzinho o tamanho de cada uma das bases. Então, vou marcar aqui na figura, ó. Esse triângulo, a base é Bzinho. Esse triângulo aqui, base Bzinho. Esse triângulo, base Bzinho. Aqui na figura, a gente tem 2 triângulos que estão meio que de ponta cabeça, né? Mas esses 2 triângulos também tem que ter base, tamanho Bzinho. Então, a base desse triângulo aqui é essa aqui, tamanho Bzinho. Esse triângulo aqui, a base é essa aqui, tamanho Bzinho. Beleza. O que o enunciado está pedindo no final? O enunciado quer saber qual é a razão entre o segmento BC e o segmento AD. Então, beleza. Sabendo de tudo isso, é a sua vez de calcular. Qual a razão entre BC e AD? Vamos embora, hein? Quanto mede o segmento BC? Bom, a gente pode ver que o segmento BC mede Bzinho mais Bzinho. Bzinho mais Bzinho é 2Bzinho. Então, vou marcar aqui, ó. O segmento BC mede 2Bzinho, que é Bzinho mais Bzinho. Quanto mede o segmento AD? Bom, esse segmento de A até D, ele mede Bzinho mais Bzinho mais Bzinho. 3 vezes Bzinho. Então, AD é igual a 3Bzinho. Agora, o enunciado pede a razão entre BC e AD. Vamos lá. BC sobre AD é igual ao quê? 2Bzinho sobre 3Bzinho. B com B cancela. Então, isso aqui dá 2/3. Então, a razão entre BC e AD é 2/3. Beleza?